Tudo bem, galera? Professor Alain Hirata, Direito Constitucional, mais uma aula aqui para a Polícia Civil do Paraná, tá? Posiciona seu material, vamos ver quinto 33, tá? Vamos dar um salto e vamos ver o quinto 33. Enquanto você ajeita aí, enquanto você arruma, você já está acostumado aí, eu desejo a você muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, muita saúde, paz, muita energia, muito foco, muita determinação, garra, força, tá? Foco para a gente atingir o objetivo, tá? Me ajuda a te ajudar e vamos atingir esse objetivo. Ficou na dúvida, ó? Você já sabe que tem aí os meus canais aí para você poder entrar em contato, tá? Eu tô à disposição para tirar suas dúvidas. Eu só peço que se for pelo Face ou pelo Instagram, que você mande por mensagem, tá? Inbox. E aí eu te respondo, tá? Se demorar uns 2, 3 dias e eu não te responder, manda de novo, tá? Pode cobrar que eu tô à disposição. Vamos lá? Então vamos lá. Olha só. Quinto 33, diz que todos têm direito de receber informações dos órgãos públicos. Informações dos órgãos públicos. Essas informações são de caráter individual, coletivo ou geral. Tá? Individual, que só interessa a você, tá? É uma informação pessoal. No texto ele fala particular, tá? Individual, particular. Coletivo, interessa a um grupo de pessoas. Por exemplo, quem fez inscrição para o concurso da Polícia Civil do Paraná. Ou interesse geral. Você quer saber se uma determinada região está com bastante, vários casos de coronavírus, porque aí você não vai naquela região. Tá? O exemplo que eu dava até poucos meses atrás, Deus me livre e guarde, né? Era você ir numa praia no Nordeste para saber se aquela praia estava contaminada ou não, tá? Agora nem viajar dá para direito, né? E as praias estão tudo fechadas, né? Olha que desgraceira, mas é assim mesmo, tá? Então fique em casa e assiste as nossas aulas aí, tá? Então há um interesse geral, valeu? Individual, coletivo ou geral. Muito bom. Essas informações têm que ser prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Tá, muito bem. A regra é que as informações sejam públicas, tá? Você vai aprender lá com o Marcelo, artigo 37, publicidade. A administração pública deve dar publicidade dos seus atos, tudo bem? Tá? Quinto 14 também fala sobre esse sigilo de informação e tudo mais, quer dizer, a publicidade. Mas o que acontece? Todas as informações que você pedir, o ente público é obrigado a lhe revelar? Não. Existem informações que são sigilosas, tá? Existem informações que são sigilosas para a segurança da sociedade ou do Estado. Para a segurança da sociedade ou do Estado, beleza? Então a regra é você ter acesso às informações, mas todas as informações vão ser fornecidas a você? Não. Existem algumas que são sigilosas, beleza? Tá? Então, cuidado, ou ele vai dizer que tudo pode ser sigiloso ou que nada pode ser sigiloso, tá? Então, presta bem atenção aí, que ele pode perguntar para ti. Valeu? Avançamos? Muito bem. Quinto 34, tá? Independentemente do pagamento de taxas, eu tenho o direito de petição aos órgãos públicos se acontecer uma ilegalidade ou um abuso de poder, e o direito de certidão, tá? Em órgãos públicos. Então, primeira questão muito importante, é independentemente do pagamento de taxa. Não pode ser cobrado uma taxa de você, tá? O cara vai colocar na prova que é dependentemente do pagamento de taxa. Não tem que pagar taxa, não tem que pagar taxa.
O que é o direito de petição, Alan? O direito de petição é o direito que eu tenho de pedir, é o direito que eu tenho de reclamar. Eu posso reclamar ao ente público se ele cometeu uma ilegalidade ou se ele cometeu um abuso de poder. Tudo bem? E para isso eu não tenho que pagar taxa. Pode parecer meio óbvio para você, mas não era assim. Antes da Constituição de 88, olha que absurdo. Você ia reclamar do órgão público, você tinha, em alguns casos, tinha que pagar uma taxa. Então o órgão público só analisaria o que ele fez de errado contra você se você pagasse uma taxa. Agora não tem que pagar taxa. Bacana? Tá? Porque o ente público está aqui para nos servir. Valeu? Tá? Outra coisa, direito de certidão. Direito de certidão, tá? Para questão de interesse pessoal. Certidão para questão de interesse pessoal, tá? E cuidado que esse direito de certidão é em órgãos públicos, tudo bem? Você está numa faculdade particular, tá? Aí não tem que pagar, eles podem querer cobrar uma taxa de você, e aí você vai ter que pagar essa taxa, tudo bem? Valeu? Então tá. Questãozinha aqui, ó, tá? Vamos ver se não fica muito pequenininho para você. Acho que fica pequeno, eu vou deixar nessa tela mesmo, tá, gente? Então eu vou ler para você, tá? Letra A, ele quer a correta. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente pode usar da propriedade particular assegurado ao proprietário indenização ulterior se houver dano. Primeira coisa, pergunta da Federal, tá? Para você ter uma noção de como eles perguntam, tá? Só para você ter uma noção, pergunta literal. A gente já falou isso em outras aulas, beleza? Mesmo colocando perguntas de outras bancas, você vê como que eles podem perguntar para você, tá? Então, no caso de iminente perigo público, pode ter uma indenização, mas só se houver dano. E por isso que a indenização é posterior, é ulterior. Por isso que nós vamos gabaritar isso aqui, tá? Me ajuda, tá? Me ajuda a te ajudar e vamos gabaritar isso aqui. Valeu? Vamos lá. B. É livre a locomoção em território nacional em qualquer tempo? Não. O texto fala em tempo de paz, podendo qualquer pessoa entrar, sair ou permanecer, inclusive com os seus bens, tá? Talvez quinto 15, se eu não me engano, tá? Acho que quinto 14 fala de informação, deve ser o quinto 15, beleza? Então tá errado ali. C. É plena liberdade de associação de caráter paramilitar? Não. Caráter paramilitar é vedado, lembra? Tudo isso aqui a gente já falou em outras aulas, tá? Então fica atento a isso. Como diz o outro, recordar é viver. Então fica atento a isso. D. A criação de associações e na forma da lei a de cooperativas depende de autorização? Não. Independe de autorização. E lembra, é vedado a interferência no seu funcionamento. Opa. E o direito de petição aos poderes públicos, que é esse o inciso que a gente está vendo, tá? O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder é assegurado mediante o pagamento de taxas? Não, né, gente? Independentemente do pagamento de taxas. Você vê que eles perguntaram com relação a 5 incisos, por isso que você precisa saber de vários dispositivos, beleza? Sim, nós vamos gabaritar isso, né? Dá para gabaritar, não dá, gente? Então, vamos lá, vamos com muita determinação, muito estudo. Teve um tempinho, vê de novo, tá certo? Tá tomando banho, tá jantando, tá coisa, assim, ouve, tá certo? Para te ajudar a fixar, principalmente outros temas. Nós temos lá para frente poder legislativo, que é pesado, ordem social, que é chatíssimo e tudo mais. Então, dá uma olhada lá, valeu? Então, vamos lá. Avançamos.
Quinto 35. A lei não excluirá de apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, tá? Isso é chamado princípio do direito de ação ou da inafastabilidade do Poder Judiciário ou da universalidade de jurisdição, tá? Direito de ação, inafastabilidade do Poder Judiciário ou universalidade de jurisdição. O que é isso? Você teve um direito lesado, ou ainda não houve uma lesão, mas há uma ameaça de lesão ao seu direito. Então, se o seu direito foi ameaçado, você pode, bater as portas do judiciário. E o Poder Judiciário ele não é obrigado a conceder o que você está pedindo, mas ele não pode se negar a analisar. Tudo bem? Havendo uma lesão ou simples ameaça de lesão ao seu direito, o Poder Judiciário vai ter que analisar o que você está reclamando. Tudo bem? Tá. Uma outra questão, olha só, pergunta de prova. Para eu entrar com uma ação judicial, eu preciso esgotar as vias administrativas? Eu tenho que necessariamente passar por uma via administrativa para entrar com uma ação judicial? Como já caiu isso em prova? Eu preciso passar por uma instância administrativa de curso forçado? O que vocês acham? Eu preciso passar para entrar com uma ação judicial primeiro por uma via administrativa? Não. Como regra, não preciso, tá? Por que eu não preciso? Porque o Poder Judiciário tem que analisar se houver uma lesão ou uma ameaça de lesão, tá? Então, a regra é eu não precisar passar por uma via administrativa antes de entrar com uma ação judicial. Mas nós temos exceções. No nosso programa, existem mais até, mas do nosso programa tem 2 exceções. Acredito que eles não venham a perguntar as outras, tá? Então, vamos falar essas 2. Exceções. Artigo 5º, 72. É o habeas data. Numa outra aula, a gente vai ver isso aqui. E o artigo 217, que é a justiça desportiva. Justiça desportiva. Tá? Justiça desportiva. Então, o que acontece aqui? Você não pode entrar direto com uma ação na justiça comum se envolver esporte. Primeiro você precisa passar na justiça esportiva. Tá, Alan, mas a justiça desportiva não faz parte do Poder Judiciário? Não. A justiça desportiva é uma justiça administrativa. Ela não está no capítulo do Poder Judiciário. Tanto que, só para você ter uma ideia, a sede da justiça desportiva envolvendo futebol nacional é na sede da CBF. Então, ela não faz parte do poder, ela não está no fórum, ela está na CBF. Tá? Então, são exceções a essa regra. Mas a regra é o direito de ação. Você teve uma lesão num direito seu ou uma ameaça num direito seu. Você, como a gente falou, pode bater as portas do Poder Judiciário. Valeu? Tá? Bem legal essa, tá? Muito bem. Inafastabilidade do Poder Judiciário já caiu em prova. Universalidade de jurisdição já caiu em prova. Ou eles chamam de direito de ação. Valeu? Muito bem. Tá, quinto 36. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. A lei não prejudicará direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Os 3 institutos existem para dar segurança jurídica. Você sabe que se você adquirir um direito,
se o ato jurídico for perfeito, ou se você tiver uma decisão transitada em julgado, não pode ser tirado esse direito seu. Então, uma lei posterior não pode retirar esse direito, essa vantagem, esse ganho que você teve. Vamos começar aqui pela coisa julgada, tá? Coisa julgada, tá? O que é a coisa julgada? Nós falamos numa outra aula. Coisa julgada é aquela decisão, acho que falamos numa outra aula assim, falamos sim, na dissolução da associação, lembra? Decisão transitada e julgada é aquela que não cabe mais recurso. Então, o que acontece? Se transitou em julgado uma decisão, tá? Você entra com uma ação na justiça. Você sabe que a nossa justiça é muito rápida, né? Muito célere. Então, você leva 8 anos para ganhar, tá? Eu vou receber um honorário de uma ação, porque o meu cliente só vai receber esse ano, uma ação contra um órgão público, contra uma prefeitura, que tem 14 anos. Acho que uns 14 anos, eu nem lembro de quando é. Talvez até mais, viu? Talvez até mais, tá? E habilitou imprecatório ano passado, vai receber esse ano. Vai ver como são as coisas, né? Tá? Então é assim. Demora 10 anos para receber. Aí você ganha, transita em julgado, não cabe mais recurso. Você fala, oba! Aí daqui a 3 meses vem uma lei. E aí você perde? Você não perde. Tá? Você não perde. Porque transitou em julgado. Beleza? Uma outra ação que não tenha transitado em julgado, aí a lei pode atingir. Tudo bem? Tá? Você, servidor da polícia, pediu um determinado benefício. Para você, a decisão transitou em julgado. Para um outro colega seu, não transitou. Ele rodou. A lei pode atingir. Tudo bem? Tá. Mas nós temos também o direito adquirido. Legal. O que é o direito adquirido? É aquele que passou a integrar o seu patrimônio. Direito adquirido é aquele que passou a integrar o seu patrimônio. E por conta disso não pode ser retirado de você. Você não pode perder algo que passou a integrar o seu patrimônio. Uma lei não pode retirar esse direito. Por exemplo, tal da reforma da Previdência. A reforma da Previdência entrou em vigor em novembro, se eu não me engano, de 2019. Inclusive, não sei se você já viu as aulas de ordem social, eu coloquei ali e tal. Uma coisa não precisa da outra, né? Não tem uma sequência, a maioria dos dispositivos aqui, tá? Então, talvez você tenha visto ordem social antes até de estar vendo isso. Mas, caso não tenha visto, a parte de ordem social teve muitas alterações. Então, fica bem atento a isso, que é uma chance enorme, ó. Tá cheirando que vai cair essas alterações. Então, fica bem ligado nisso, tá? Fica bem ligado nisso. Outra coisa, você não, né? Mas uma pessoa aposentou seguindo as regras anteriores, ou nem aposentou, adquiriu o direito, preencheu as condições de acordo com a regra anterior, só que não deu entrada na aposentadoria. Aí veio a emenda 103 modificando as condições. Por ela não ter dado entrada, ela perde? Não perde. Ela não perde, porque ela já adquiriu o direito. Ela já adquiriu o direito. Então, a lei não prejudica o direito adquirido. Tudo bem? Vou dar um exemplo do livro do professor Vicente Paulo. Tem uma professora, tá? Tem lá os requisitos para ela poder aposentar. Ela preenche os requisitos, mas ela não dá entrada na aposentadoria. Por quê? Por qualquer razão. Porque ela quer aposentar no último nível e ela está no penúltimo nível. Se ela trabalhar mais 6 meses, ela aposenta no último nível. Tá? Muito bem. Aí ela trabalha. No meio disso, 2 meses depois dela ter preenchido as condições, muda a lei. Como ela não deu entrada, ela perdeu? Como a gente falou, não. Porque para esta professora, ela já havia adquirido o direito. Uma outra professora
estava quase completando isto. Faltava um pouco para ela completar. Faltava lá 15 dias, tá? Ela já comprou, inclusive, um pacote da CVC. Vai ver um cruzeiro, agora o cruzeiro não tá rolando, né? Mas depois que melhorar, tá? Um cruzeiro do rei. Ela quer ver o Roberto Carlos de perto. Oh, meu Deus, são tantas emoções. Então, veja só que ela não preencheu os requisitos. Ficou faltando 15 dias. Esta segunda professora não tem direito adquirido. Ela tem aquilo que eles chamam de expectativa de direito. Ela tinha uma expectativa de completar certos requisitos e aí poder aposentar. Valeu? Sim? Muito bem. Ato jurídico perfeito. Ato jurídico perfeito, tá? Pegamos uma terceira professora, tá? Essa terceira professora, trabalha o período, tá? Necessário, ou ela contribui o período necessário. Tem a idade que precisa e tal. Preenche os requisitos. Dá entrada na aposentadoria e vem. Ela está aposentada, feliz e realizada, tá? Muito bem. 3 anos depois, muda a lei. Esta professora perde o direito? Não. Tudo bem? Tranquilo ou não? Valeu? Então tá. Avançamos. Não haverá juízo ou tribunal de exceção. O que é um tribunal de exceção, senhores? Um tribunal de exceção é um tribunal que é criado depois do fato para julgar situações que aconteceram antes. Exatamente para julgar a exceção. Na verdade, é um tribunal que é criado para julgar uma exceção, uma situação própria. Por exemplo, na época do Collor, eles queriam criar um tribunal só para julgar o Collor. Vamos imaginar, na época da Dilma, vamos criar um tribunal, porque como ela é a presidenta, vamos criar um tribunal só para julgar ela. Não. Se ela cometeu algum crime, ela tem que ser julgada por um tribunal que já exista. Tá? A doutrina dá o exemplo de Nuremberg. Nuremberg foi um tribunal criado depois da Segunda Guerra Mundial dos vencedores julgando quem perdeu a guerra, tá? Não é possível um tribunal de exceção. Fica atento que já caiu em prova uma situação que eles vão colocar que é uma situação tão grave, tão violenta, que aí ele vai dizer que nesse caso é possível tribunal de exceção. Tá? Não é possível tribunal de exceção. Então, ele vai dizer, guarda assim, ó, não há tribunal de exceção sem exceção, ou não há exceção para o tribunal de exceção. O cara vai dizer assim, não há tribunal de exceção salvo se matar criancinha, salvo no caso de genocídio, salvo no caso de terrorismo. Então, eles vão colocar uma situação bem bizarra. Não temos tribunal de exceção. Um outro detalhe, acho que deve ter questão aqui na sequência, mas antes da gente ver, um outro detalhe é você não confundir, e eles colocam isso na prova, tribunal de exceção com justiças especializadas. Nós temos algumas justiças especializadas. Nós temos uma justiça especializada para... uma justiça especializada para questão trabalhista, outra para questão eleitoral, outra para questão militar. Já caiu umas 2 ou 3 vezes essa questão militar, dizendo que a justiça militar é um tribunal de exceção. Não, é uma justiça especializada para questões militares. Tudo bem? Valeu? Então vamos ver se tem alguma questãozinha aqui. Ah lá. É ruim assim, né? Melhor assim. Somente para o acusado da prática de crime de terrorismo
ou de tráfico de guerra, é previsto o juízo de exceção. Você vê duas coisas bem graves, bem violentas. Não. Como que eu tenho que guardar? Que não há tribunal de exceção sem exceção, ou não há exceção para o tribunal de exceção. Valeu? Muito bem. Tribunal do júri, tá? Esse aí você vai ver, talvez com o professor de processo penal, vai ver bem melhor do que o que eu estou vendo aqui, né? Mas só algumas noçõezinhas aqui, tá? Tribunal do júri, 4 ideias: crimes dolosos contra a vida, plenitude da defesa, soberania dos vereditos e sigilo das votações. A ideia mais importante é o crime doloso contra a vida. Só cabe tribunal do júri se for um crime doloso contra a vida. Tá? O que é o dolo? O dolo é a intenção. Tá? Dolo é a intenção. Então só cabe tribunal do júri se houver a intenção contra a vida de alguém. Tá? Dolo é a intenção. Então, duas situações, tá? Que vira e mexe cai em prova. O crime tentado. Tentei matar a pessoa e a pessoa escapou. Vai para tribunal do júri? Sim, porque havia dolo contra a vida. Tentei matar, mas não atingi o objetivo. Tudo bem? Uma outra situação eu tropeço aqui e a câmera, bato na câmera que acerta o cameraman. Sabe aquelas coisas de filme, de série, que sempre acontece? A pessoa empurra a outra sem querer e a pessoa bate e morre e tal, tá? Ou nem empurra, né? Acontece o acidente, porque se empurrar ainda dá para dizer que é culposo e tudo mais. Mas eu não tinha intenção de matar e matei, tá? Não havia dolo contra a vida, beleza? Tá? Inclusive eles dão o exemplo, também pergunta de prova, e essa você precisa saber, né? O latrocínio. Latrocínio é quando a pessoa mata para poder roubar. O objetivo do latrocínio é roubar. Então é um crime doloso, mas não é contra a vida. É um crime doloso contra o patrimônio. Tudo bem? Tá? Muito bem. Plenitude da defesa. É você poder usar todos os meios, desde que sejam lícitos para poder se defender. Tá? Plenitude da defesa. Sigilo das votações. Um jurado não sabe o que o outro jurado votou. Fica em sigilo. Beleza? E soberania dos vereditos. O que o júri julgou é soberano. O juiz, ele aplica a pena, mas quem diz se é culpado ou inocente não é o juiz, é o júri. Tá? O júri é soberano. Tudo bem? Essas 4 ideias? Só ver aqui uma coisa. Tá. Esse aqui, vamos deixar para a próxima aula, tá dando quase 30 minutos aqui. Tá? Então vamos fechando por aqui, você dá aquela respirada e tudo mais e depois volta com o gás todo. Ótimos estudos para você e beija muito.